Olá, boa tarde, meio-dia e 5 de fevereiro de 2024, volta do recesso legislativo com a retomada das reuniões ordinárias e outras. E agora a gente retoma também o Câmara Notícia, o seu telejornal de segunda a sexta a partir do meio-dia, com muita informação do Legislativo de Campinas, as notícias da nossa região e também muitos outros quadros que trazem importantes notícias para você. E claro, você pode participar aqui com a gente, você pode mandar a sua opinião, a sua sugestão através do WhatsApp. Anote aí o número 19 97829 3776. Então, você pode mandar a sua opinião aqui e eles mandam direto aqui no estúdio para a gente, porque nós falamos aqui no ar. Confira agora os destaques desta edição do primeiro Câmara Notícia de 2024. Câmara retoma reuniões legislativas nesta segunda-feira. Pauta tem 8 projetos para discussão. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, Coreto da Vila Industrial ganha nome de Aureluce Santos, rainha do samba campineiro. No Câmara nas Ruas, confira o trabalho do vereador Jorge Schneider para que viaduto sobre a rodovia Anhanguera fosse reaberto, uma importante ligação entre o Jardim Garcia e Jardim do Vovô. Seu CPF já foi utilizado em golpes? Especialista fala dos cuidados que devemos ter com as informações pessoais. No esporte, como Guarani e Ponte Preta se saíram na rodada deste fim de semana no Campeonato Paulista. E a gente começa esta edição falando das oportunidades de trabalho em Campinas. O CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador, tem aí várias vagas, oferecendo nesta segunda-feira 399 oportunidades. Os salários chegam a R$ 7.000 para mestre de obras. Além disso, o cargo de operador de telemarketing é o que mais oferece oportunidades, com 90. Vamos ver então aqui algumas das vagas. A gente abriu aqui o site do CEPAT, que é o CEPAT Campinas, cepat.campinas.sp.gov.br, falando dessas vagas e lembrando que elas estão em ordem alfabética no site. Então a gente começa aí com oportunidade para açougueiro, lembrando que essa oportunidade é para moradores de Campinas, Valinhos e Vinhedo, porque a unidade fica no Parque Nova Suíça, em Valinhos, com salário inicial de R$ 1.976. Depois nós temos outras vagas, ainda com a letra A, ajudante de cozinha, ajudante de obra, analista de cobrança. Essa vaga de analista de cobrança, por exemplo, é uma vaga que é preciso ter superior completo em administração ou ciências contábeis. Nós temos aí a oportunidade em Campinas e é necessário também ter a carteira de habilitação B válida. E esse profissional vai analisar as operações de crédito e cobrança, desenvolver, implantar e administrar serviços bancários, preparar e consolidar relatórios, dentre outras atividades. Temos ainda também vaga para assistente administrativo, analista de recursos humanos, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza. Temos aí vagas também para auxiliar de logística para trabalhar no município de Itupeva, próximo aqui a Campinas. Vagas também para auxiliar de manutenção predial para trabalhar no município de Sumaré, lá no distrito de Nova Veneza. Essa vaga é para moradores de Campinas, Hortolândia, Paulínia, Sumaré e Valinhos. Temos vagas também para carpinteiro. Nessa vaga é preciso que more em Campinas e o local de trabalho é na cidade judiciária, com salário inicial de R$ 2.404. Nós vamos passar agora para a próxima página. Nosso site aí vai carregando. Você também pode entrar aí no cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que você pode concorrer a uma das vagas diretamente, fazer todo o processo pela internet no próprio site do CEPAT. Olha, temos ainda vaga para chefes de cozinha, são 4 vagas, consultor de vendas 10 vagas,
copeiro 7 vagas, copeiro hospitalar para trabalhar na Vila Industrial, numa unidade da Vila Industrial, com salário inicial de R$ 1.708. Temos eletricista, encanador, encarregado de supermercado, temos também jardineiro, temos mestre de obras, que é aquele salário que eu falei logo no início, olha, é para moradores de Campinas, que vai administrar equipes no local de trabalho, desenvolver projetos junto ao engenheiro da obra, dentre outras atividades da função. É preciso ter curso de qualificação na área, aliás, não é preciso, mas está dizendo que caso esse mestre de obras tenha, apesar de exigir ensino médio, será um diferencial na hora da contratação. Aí a gente tem também, olha, oficial de serviços gerais, operador de caixa, operador de empilhadeira, e nós vamos para a terceira página dessas quase 400 vagas disponíveis no CEPAT Campinas, para a gente ver quais são as outras disponíveis. Operador de escavadeira, operador de instalação de ar-condicionado, de motoniveladora, operador de retroescavadeira, tem várias vagas em empresas diferentes, com exigências e salários diferentes, hein, gente? Então, é preciso atenção. Temos 50 vagas para operador de telemarketing ativo para uma empresa localizada no bairro São Bernardo, em Campinas. Para essa vaga, é preciso morar em Campinas, Sumaré, Hortolândia ou Valinhos para atendimento ativo de vendas. Outras 20 vagas também para uma empresa de telemarketing ativo na Vila Industrial e ainda outras 20 vagas para uma empresa também de telemarketing ativo. A empresa fica lá na Chácara da Barra, em Campinas. Eu quero trabalhar, eu quero ver como faz para concorrer a uma dessas vagas. A gente lembra que logo acima tem toda uma explicação, eu estou passando o site para vocês verem todos, né, os avisos do CEPAT. Então, aqui em Campinas, o serviço pode ser acessado via internet, através de um site. Olha, ele aparece bem aqui, quando você entra em contato, tem aí, você vai se inscrever nessa vaga. Eu entrei bem no canto direito, que tem uma tabela laranja, e você vai iniciar aí o bate-papo com o atendente para saber mais sobre essa vaga. E a gente volta lá na página do CEPAT, na página de emprego, para saber. Então, você entra lá e você vai saber direto dessa informação a respeito aí dessa vaga. Não precisa ir diretamente lá no CEPAT Campinas. Depois de agendado, eles podem mandar para você via internet a carta de recomendação, ou caso você precise ir em uma das unidades, Campinas tem 3 unidades do CEPAT. A do centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A unidade do distrito do Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, 3.900, no Parque Universitário, no primeiro andar do espaço Ouro Verde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Tem alguma dúvida? Entra lá na página do CEPAT para que você possa se inscrever a uma dessas vagas. E olha, já tem também boa notícia que você pode se preparar. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vai acontecer lá na Prefeitura de Campinas, no saguão do Paço Municipal, um evento chamado Feirão de Empregos e Oportunidades, promovido pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. São mais de 400 vagas de emprego. Entre os destaques estão 100 vagas para a função no setor de logística. Então, atenção você. Além disso, olha só, amanhã, você que é empreendedor, você quer entender mais, lá no Salão Vermelho, que fica ali bem ao lado do Paço Municipal, a gente tem 9 horas, uma palestra sobre mercado formal, falando sobre comunicação, 10h30, planejamento financeiro. Essa palestra será promovida pelo Sebrae. Temos depois, 12h30, uma palestra sobre empregabilidade, e depois, às 1h30 da tarde,
crédito consciente. Então, em você que está à procura de uma vaga no mercado formal, aquele que registra via CLT, ou você que é empreendedor, amanhã nós temos feirão de emprego e de oportunidade. Hoje, diferente dos outros dias, nós vamos começar aqui falando das notícias do Legislativo. Até como eu disse, a gente está com essa volta dos trabalhos. A gente lembra que a partir de hoje voltam a acontecer as reuniões ordinárias, se o presidente convocar reuniões extraordinárias, reuniões de comissões permanentes, das comissões de estudos, as frentes parlamentares também voltam a promover os seus encontros com a sociedade civil para discutir diversos temas, além, claro, das audiências públicas e outros debates. E agora a gente vai começar falando sobre os projetos de lei que foram protocolados ainda no mês de janeiro. Olha só, a nova proposta do projeto de lei complementar do vereador Gustavo Peta pede a substituição de combustíveis fósseis dos ônibus da cidade por combustíveis renováveis. Nós estamos falando aí de um projeto que foi protocolado e daqui a pouquinho a gente vai falar de uma outra iniciativa do vereador Gustavo Peta. Vamos ver agora o projeto protocolado por ele? O vereador Gustavo Peta protocolou o projeto de lei complementar número 118 de 2023, que determina a redução e substituição progressiva de combustíveis poluentes nos ônibus de Campinas. Queremos que ele seja aprovado e sancionado pelo prefeito, para que a cidade tenha metas de diminuição dos veículos mais poluentes de transporte público, num caminho da eletrificação da frota, né? Nós sabemos o quanto isso é importante. O Brasil hoje tem diversos compromissos internacionais em diminuir a emissão de gás carbônico. Os veículos, o transporte público, os carros como um todo, precisam passar por uma transição também do ponto de vista da sua fonte de energia. E então nós achamos que o transporte público pode dar um exemplo numa perspectiva de uma cidade mais sustentável, de uma cidade ecologicamente mais viável. De acordo com o documento, caberá aos operadores de serviço de transporte coletivo da cidade fazer a troca da frota por veículos novos que consomem energia limpa. A meta da proposta é reduzir em 50% as emissões totais de dióxido de carbono de origem fóssil no prazo de até 10 anos, eliminando essas emissões poluentes por completo. Os lotes de veículos substitutos deverão ser compostos obrigatoriamente por unidades novas, dotadas de propulsores ou combustíveis de menor impacto poluidor do que os veículos convencionais substituídos. Acho que esse é um debate nacional, na verdade internacional, né? Como que os países podem ter políticas públicas para diminuição da poluição que está presente no mundo todo. O Brasil tem metas ousadas, né? O Brasil tem fontes de energia, tem uma diversidade de fontes de energia invejável em relação a outros países, porque aqui a gente tem uma fonte de energia muito forte, baseada na nossa água, né, nos nossos rios, mas evidentemente que os carros, os ônibus, ainda, vamos dizer assim, estão vinculados a energias chamadas energias mais sujas, né, petróleo, gasolina, etc. Então, se você consegue transitar e uma parte dos veículos possam ser elétricos, você diminui a poluição na cidade. Então eu espero que o projeto seja apreciado o quanto antes e que ele possa impactar na licitação do transporte público. Campinas está lutando para ter uma nova licitação há anos e a gente espera que esses requisitos sejam exigências no novo contrato de transporte público da cidade. Um dos objetivos é também atender demandas específicas e novas exigências legais de melhoria ambiental no município. Um olhar de realmente modificar, transitar, né, a transição energética, né, que está acontecendo no mundo todo, no Brasil, e que Campinas precisa também cumprir a sua parte.
Vereador Paulo Gaspar protocola projeto de lei que permite a identificação de infratores da lei anti-fogos de artifício por meio de vídeos. Com o objetivo de ampliar as possibilidades de punição a infratores, o vereador Paulo Gaspar protocolou o projeto de lei número 8 de 2024, alterando a Lei 15.367 de 2017, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzem poluição sonora na cidade de Campinas. A ideia do projeto é possibilitar que a identificação das pessoas que desrespeitam a lei possam ser feita de outras formas. Hoje a lei já existe, mas ela é ineficiente porque somente o cidadão que é pego em flagrante, soltando fogos com estampido, é que pode ser autuado. A correção dessa lei vem no sentido de que qualquer cidadão pode fazer esse registro dessa imagem, desse ato, seja através de um celular, seja através de uma câmera de segurança que ele tem na casa dele ou no comércio. Identificou o cidadão soltando rojão ou portando mesmo, porque às vezes ele pode estar lá na mão e não soltar e esperar ele estar no momento propício para poder soltar. Então, se ele estiver portando, estiver armazenando fogos ou estiver soltando, qualquer cidadão pode fazer o registro dessas imagens e comunicar à Guarda Municipal para fazer a autuação. Em relação ao valor da multa, o vereador diz que o Poder Executivo vai poder regulamentar o projeto. Não está especificado no projeto, porque é prerrogativa do prefeito. Através da regulamentação, depois da lei sancionada, vai ser através de um decreto regulamentado o valor dessa multa. O vereador Paulo Gaspar acredita que esta medida vai ajudar a punir e, consequentemente, a desmotivar a soltura de fogos de artifício, já que o barulho, além do incômodo em si, é prejudicial às pessoas mais sensíveis, como idosos, crianças, os autistas e também aos animais. Agora aguardar, né? Nós temos mais de 100 leis aí em andamento, projetos de lei, e que, infelizmente, o processo é moroso, passa por muitas comissões, depois 2 votações de plenário, depois sanção de prefeito, depois regulamentação. E nesses 3 anos de mandato aqui, já conseguimos aprovar uns 15 projetos, então o processo é moroso, mas uma hora vai. Os projetos protocolados passam, então, a tramitar no Legislativo Campineiro a partir de hoje, seguindo aí os ritos ou em urgência, caso o autor peça, ou então também o rito normal, passando pelas comissões. Todos eles precisam passar por 2 turnos de votação. Hora de Câmara nas ruas, porque depois de 15 anos, o viaduto sobre a rodovia Anhanguera, próximo a uma empresa de materiais de construção, foi reaberto com as devidas adequações. O vereador Jorge Schneider trabalhou ao longo de todos esses anos para que a população do Jardim Garcia tivesse esse acesso facilitado, tanto para Campinas quanto para o sentido Hortolândia. Confira. O vereador Jorge Schneider acompanhou todo o processo de bloqueio, adequação e liberação do viaduto sobre a rodovia Anhanguera, nas proximidades da Leroy Merlin do Jardim Garcia. Eu acompanho desde 2009. Por quê? Porque eu moro aqui na região e os problemas de Campinas o vereador tem que acompanhar, né? Então eu vim acompanhando, eu via que o prejudicado era a empresa, mas também a população de Campinas. Porque quem mora do lado do Jardim Aurélio, Jardim do Vovô, não podia passar com os veículos para cá para sair na Anhanguera. Então o prejudicado eram os moradores. O pessoal do Jardim Garcia que queria ir em direção ao Bonfim, não podia passar por aqui. Então nós vemos que tinha que haver a liberação para que nós pudéssemos ter um trânsito viável. E tem um detalhe, quem vem do Jardim do Vovô para ir para o Campo Grande, pode passar por aqui, vai sair atrás da PUC já, vai evitar o trânsito, inclusive da João Boy Dunlop. Com a chegada de mais uma grande empresa na região, a necessidade da liberação do acesso ficou ainda maior. Nós temos uma grande empresa que está vindo para cá, em junho inclusive existe a perspectiva de inauguração e de fato vai gerar muito mais fluxo de veículos. E para a segurança de todos os moradores, todos aqueles que aqui passam, foi necessário se abrir o acesso da rodovia
para que houvesse um trevo que desse esse acesso à cidade de Campinas. Para chegar no ponto atual, foram anos e anos de acompanhamento. Então essa nossa luta, como você disse, eu fiz um requerimento para a liberação, sim, mas eu fiz 10 antes, para que o acompanhamento da obra, para que ela acontecesse, porque estava no âmbito da justiça. E quando sai da mão do administrativo, nós temos que acompanhar para e passo junto à justiça. E, finalmente, o resultado. Existem algumas coisas que marcam a nossa vida, e isso aqui vai ser uma das coisas, porque nós não podemos permitir que a população sofra por problemas administrativos. E esse era o caso. E eu fico muito feliz, para mim é como um filho que nasceu. E que nós temos hoje a convicção de que nós fizemos a nossa parte, e eu quero agradecer inclusive ao prefeito Dário, que acompanhou aquilo que o prefeito Jonas já vinha fazendo, porque nós apertávamos a justiça, apertávamos a Autoban. Eu fiz acho que umas 5 ou 6 reuniões em São Paulo com a Autoban, para que nós, com a Artesp, para que nós conseguíssemos essa liberação. Os moradores já sentem a diferença. A Ana Cristina acompanhou todo o processo desde a interdição 15 anos atrás. Era para abrir, vamos por 15 anos atrás, né? E aqui era uma via que passava só um carro, né? Então tinha que esperar um, depois o outro ia. Aí começou a mexer, o povo ficou já todo, né? Agora vai, agora sai. E depois, com muito custo, graças a Deus abriu. E a gente que tem carro também, o acesso, né? Você tinha que dar volta lá pelo Garcia, para sair aqui na Leroy, para pegar a pista. Agora pra gente, pega uma reta só e vai embora. Ficou bom? Ficou muito bom. A relevância do acesso se justifica pela grande quantidade de empresas de grande porte na região que demandam de intenso fluxo de caminhões e carretas. Com a liberação do viaduto, as marginais para a rodovia Anhanguera voltam a ficar desafogadas. Eu gostei muito, né? A gente está muito contente, né? Porque há mais de 15 anos, né? A gente esperava por isso. A gente acompanhou todos os processos, né? E para nós é bom, porque principalmente para mim, eu vou muito para Hortolândia, né? Então agora ficou mais fácil, para o Trevo, né? Então ficou muito mais fácil. Para nós é bom. O movimento maior não é ruim, se comparado aos ganhos. Tudo bem, se vai tirar um pouquinho o movimento na rua vai ser um pouco maior, mas não vai mudar em nada, porque antes também já era, né? Então eu gostei muito, a gente está muito contente, né? Eu espero que dessa vez seja definitivo. A Daniela já nem pensa em passado. Nossa, foi uma expectativa e uma esperança também, né? Afinal, 15 anos, né? 40 anos no bairro, e essa ponte sempre foi um acesso de via rápida para esse bairro aqui do Garcia, Jardim Pacaembu Garcia, e foi sensacional. Foi uma festa só, graças ao bom Deus, tudo saiu correto, tudo saiu limpo, e não importa, igual eu falei ontem, né? Não importa o quanto foi, o que ocasionou para poder ter chegado nesse ponto, mas tá aí a ponte pra gente. Vitória de todos nós, dos dois lados. E como eu disse hoje no início do Câmara Notícia, nós estamos retomando as reuniões aqui da Câmara Municipal de Campinas. A gente teve trabalho em janeiro, ainda o trabalho dos gabinetes, e agora retomamos com as reuniões ordinárias, extraordinárias, de comissões, frentes parlamentares, debates. E para falar sobre o que esperamos, né, deste ano, está aqui o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Boa tarde, Rossini. Seja bem. Boa tarde. Né? Retomando, na verdade nem paramos, né? Isso. A gente só retomando as reuniões ordinárias. A Câmara esteve em atividade desde o dia 3 aí de janeiro, né? E essa retomada das sessões, ela vem assim com uma expectativa muito grande, né? A gente percebe os vereadores assim bastante atuantes, debatendo, procurando compreender alguns temas candentes da cidade, na expectativa enorme. Acho que a gente vai ter uma produção legislativa intensa. A gente lembra que, inclusive, nós temos sempre contato com o pessoal que faz o agendamento cerimonial. Tinha vereador querendo marcar evento em janeiro, no recesso não dá não. Tem que respeitar o regimento e esperar começar fevereiro. Né? Apesar de que tivemos encontros, eventos, reuniões assim de vereadores, dentro e fora da Câmara. Né? Sim. A atividade parlamentar ela tem ficado cada vez mais intensa, porque a gente percebe assim a sociedade cada vez mais exigente.
e percebe também um número crescente de pessoas participando da vida da cidade. E uma forma de você participar, exercer sua cidadania, muitas vezes, é levantando os problemas, apresentando sugestões e até cobrando soluções de problemas que afetam o dia a dia das pessoas. E o vereador é esse elo. Ele que está em contato com a população, recebe essas demandas e aí exerce seu mandato procurando solucionar os problemas. Siri, hoje na primeira reunião ordinária nós temos 8 projetos em pauta, inclusive alguns deles já tivemos audiências públicas a respeito. Qual é a expectativa dessa primeira noite? A expectativa, primeiro, a pauta ela já foi definida ainda na última sessão legislativa do ano passado, eram os projetos que estavam prontos, né, para serem colocados em votação. A expectativa é boa, eu tenho um projeto que eu considero bastante interessante, importante, né, que é aquele que cria uma medida protetora para as servidoras públicas vítimas de violência. Eu acho que isso complementa, amplia, qualifica as políticas públicas na área de atenção e cuidado à mulher vítima de violência, facilitando que a servidora também tenha acesso à rede de proteção que já existe na cidade. Eu acho isso é uma demanda da sociedade, várias organizações, movimentos que atuam nessa área têm solicitado. É um dos projetos e um olhar, né, para a servidora, que às vezes a gente pensa que é só a mulher em vulnerabilidade que é vítima de violência doméstica, e também tem as mulheres que têm os seus empregos, a sua rotina e que acontece em qualquer caso. A gente vê, às vezes, na televisão, pessoas ilustres, famosas, artistas, muitas vezes vindo a público denunciando violências que elas sofrem. Então, infelizmente, a gente percebe a sociedade ainda enfrentando essa triste realidade, né? A mulher continua, muitas vezes, sendo vítima de violência doméstica, sexual, dentro de casa, né? Então, eu acho que você ter medidas de proteção e algo que dê suporte e ajude a mulher nesse momento de necessidade é importante, e nesse caso especificamente uma política de governo voltado para as servidoras do município. Tem alguma prioridade para o Legislativo Campineiro nesse primeiro semestre? Opa, várias. Nós temos alguns projetos que estão tramitando na casa, que obviamente demanda uma atenção, um olhar mais acurado da Câmara. Por exemplo, o projeto do PIDES, que propõe um modelo de desenvolvimento urbanístico incorporando inovação e sustentabilidade para uma região de Barão Geraldo, a região ali do polo de alta tecnologia. É um projeto que tem a participação, foi construído a várias mãos, várias entidades, não só a Prefeitura, mas Unicamp, PUC, entidades e estudos e centros de pesquisa. E eu acho que esse projeto pode oferecer uma solução de desenvolvimento urbano, aliando tecnologia, qualidade de vida e sustentabilidade, né, preservação do meio ambiente, garantia de mobilidade, porque pode servir de referência para outras cidades. É um projeto que está sendo debatido, é polêmico, mas ele chegou na casa, ele vai aguardar o período para entrar no rito de tramitação. É um dos projetos que eu acho que vai demandar assim, bastante atenção e participação dos vereadores e da sociedade. Presidente, a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho de que forma, a partir do segundo semestre, a gente sabe que tem aí esse período de campanha e tudo mais, de que forma isso influencia ou não aqui no trabalho, até porque tem um período em que os vereadores têm que se dividir entre a atividade parlamentar, porque o vereador não pede licença, continua trabalhando, e também de olho aí nas eleições. Na verdade, eu já participei de várias eleições como vereador e percebo que os vereadores conseguem ter maturidade para exercer o seu mandato, mesmo no período eleitoral. Nós temos a regra que é estabelecida pela legislação eleitoral. Então, existe uma conduta que é obrigatória para os vereadores que ele deve respeitar. Por exemplo, o espaço das reuniões ordinárias, o uso da tribuna, deve ser feito para discutir projeto, apresentar suas ideias, fazer críticas, mas não pode ter conteúdo ou cunho eleitoreiro, vamos falar assim, não pode pedir voto ou fazer apoio a prefeito, candidatura, nada disso. E a Câmara, a presidência e a mesa, obviamente, vai estar atento, mas a gente tem percebido que os vereadores sabem separar isso. Então nós vamos conseguir fazer com que os vereadores que são candidatos
possam participar das suas campanhas eleitorais sem prejuízo do papel, do exercício do mandato. A Câmara tem que continuar trabalhando, discutindo os problemas da cidade, aprovando projetos de lei. Eu acho que a gente vai fazer isso com tranquilidade, eu percebo muita maturidade nos vereadores. Presidente, a gente teve aí recentemente a fala do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo que esse ano 2 projetos podem ser aprovados. A mini-reforma eleitoral, que proíbe candidaturas coletivas, e também um outro projeto que consolida toda a legislação sobre o tema e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive a questão de que se pode reeleição, se não vai poder reeleição. Como que o senhor analisa esse movimento do Senado? Eu acho que o aprimoramento da lei eleitoral é necessário. Eu acho que a cada eleição você se depara com situações que muitas vezes não são boas, né? Que às vezes compromete até o processo eleitoral ou criam dificuldades. Então esse olhar, talvez a gente precisasse de uma reforma eleitoral até um pouco mais profunda que essa, né? Mas ainda que esse debate ocorra, ele não é válido para essa eleição, né? Então a lei, as regras deveriam ter sido estabelecidas no ano anterior. Sim, tá certo? Então já é de olho na eleição para deputado, senador, governador. Essa questão do exercício dos mandatos coletivos, né, que é uma previsão que existe, tem criado problema porque 3 candidatos se apresentam como um mandato coletivo, mas Sim. apenas um vai assumir, só um vai tomar posse, os outros 2 ficam numa expectativa. A lei ela não é clara e tem gerado alguns problemas em relação a isso. Eu acho que tem que ser visto, né? Aprimorar. Eu acho que a ideia é legal, a aplicação da ideia é que tem sido complicado. Eu acho que o Senado cumpre o papel. E a reeleição? Então, a reeleição, esse é um tema bastante espinhoso, né? Porque muitas vezes acham que principalmente o Poder Executivo, né? Quando ele vai para a reeleição, o uso da máquina, muitas vezes, interfere no resultado eleitoral. Sim. Eu acho que 4 anos de mandato para prefeito, governador e presidente é pouco tempo, muitas vezes, para você conseguir implementar um programa de governo substancial, né, com base, com estrutura. Por isso que a reeleição, eu sou favorável à reeleição de mais um mandato, até porque quem vai decidir é a população. Se aquele governo está indo bem, obviamente a chance de reeleição aumenta, né? Se está indo mal, não se reelege. Agora, se for acabar com a reeleição, talvez a gente tenha que ampliar o mandato. Eu acho que 1 ou 2 anos a mais, Sim. como existe em outros países. Tá certo, vamos aguardar então. Voltando à Câmara Municipal, presidente, a gente fez aqui em janeiro, inclusive uma reportagem com o nosso departamento de compras, com o pessoal do jurídico, falando de como a Câmara, apesar de ser uma lei de 2021, ela está amplamente preparada na nova lei de licitações, já inclusive mesmo antes dessa exigência, a partir de 2024, já estava trabalhando nos moldes da nova legislação. O que isso tem trazido de bom para o Legislativo e qual é a expectativa, né, de que essa nova lei de licitações, digamos que fomente, dê mais transparência, ainda mais aqui em Campinas? Primeiro, é muito legal a gente constatar isso. A nossa equipe técnica, os servidores de carreira da casa, eles têm sido referência até para o Tribunal de Contas, né, para outras cidades. Nós já estávamos preparados. A Elecamp, que é a Escola do Legislativo, tem investido bastante na capacitação. Então, desde o início da nova lei de licitação entrar em vigor, nós já mandamos os nossos servidores para fazer curso de capacitação e, aos poucos, eles foram preparando os processos para que ela possa ser aplicada. A gente vê isso, assim, um ganho de qualidade, de eficiência, de agilidade nos processos de licitação. Com esse aprendizado, nós já conseguimos economizar muito no ano passado, né? Eu lembro que no primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos uma economia de 30% nos processos de licitação. Aquilo que era a expectativa de ter resultado da licitação, a gente teve um valor inferior em 30%.
por conta do aprimoramento dos processos que a Câmara já vem desenvolvendo. Isso também a lei garante mais transparência. A lei 8666, ela tinha uma finalidade, mas às vezes ela prejudicava o processo de, por exemplo, uma contratação pelo menor preço só dava problema, né? Não era garantia de melhor qualidade, né? Até porque, às vezes, a empresa vencedora colocava o preço lá embaixo para ganhar e depois ela não tinha capacidade financeira para entregar o objeto da licitação. Quantos casos em que obras ficaram interrompidas porque a empresa faliu, não teve condição, isso trazia mais prejuízo, ficava mais caro para o município. Então agora há mudanças também no critério de técnica e preço, não é só preço, né? Eu acho que isso aprimora o processo e tudo assim, na Câmara, garantido com muita transparência. Sim, presidente, então hoje, a partir das 6 horas da tarde, a gente tem a primeira reunião ordinária. Quero que o senhor deixe aqui o convite à população para que acompanhe ou possa vir pessoalmente aqui na Câmara Municipal acompanhar pelas nossas redes de transmissão, a TV, rede social, YouTube, pelo próprio site da Câmara. A gente lembra que continua tudo aquilo que o senhor implantou em 2023. As pessoas têm acesso à pauta, pode, como se diz, direcionar o seu celular no QR Code, já tem ali a interpretação. Isso tudo continua, né, presidente? Sem dúvida. Não, lembrando que as reuniões da Câmara são públicas, né? Elas podem, a população pode acompanhar pessoalmente, é muito interessante quando a população vem e acompanha ali, vê os vereadores discutindo, debatendo os projetos, apresentando as suas ideias, ou acompanhar também pela TV Câmara, com esses recursos que a gente tem, que você pode, com o seu celular, ver a pauta da reunião, dos projetos que estão sendo debatidos, e inclusive abrir e ter na íntegra o projeto que o vereador está discutindo e aprovando. Isso é transparência e a gente tem percebido que as pessoas têm cada vez mais acompanhado as reuniões da Câmara. É um processo também de educação para a cidadania. É muito legal isso. Tá certo, então, presidente. Um bom trabalho em 2024. Para todos nós. Deus nos abençoe. Olha, e daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da metrópole, até porque nessa manhã a Prefeitura divulgou aí os bairros que estão em alerta para a dengue na nossa cidade, gente. Tivemos um aumento de mais 10 bairros em relação ao último boletim. A gente fala já já sobre isso. Meio-dia e 42, a gente continua aqui no Câmara Notícia com as notícias do Legislativo Campineiro. Porque Aurelúcia Santos, considerada a rainha do samba campineiro, foi imortalizada neste domingo com uma homenagem onde o coreto da Praça Correia de Lemos, na Vila Industrial, foi batizado com o seu nome por uma iniciativa do vereador Gustavo Peta. A nossa reportagem esteve lá e a Rúbia de Oliveira é quem conta tudo. Autoridades e amantes do samba se reuniram na manhã do último domingo para homenagear Aurelúcia Santos, a primeira-dama do samba de Campinas, que deixou um legado imortal no cenário cultural da cidade. A homenagem à rainha do samba de Campinas é uma iniciativa do vereador Gustavo Peta, através do projeto de lei 93 de 2023, que denomina o coreto aqui da Praça Correia de Lemos como coreto Aurelúcia Santos. O vereador também protocolou a indicação 11.362 de 2023, onde solicitou a instalação da placa de nomeação do coreto. A gente fica muito realizado, porque a cidade de Campinas é uma cidade que homenageia, na maioria das vezes, os homens da elite da cidade, os barões, aqueles que construíram a cidade a partir da perspectiva da elite. Quando você tem a oportunidade de fazer uma homenagem a uma mulher trabalhadora, negra, que expressou a sua vida a partir da cultura popular, do samba,
em um local tão nobre da cidade, tão importante, na praça, em frente ao Teatro Castro Mendes, um coreto que é de 1903, que veio para cá em 1940, é um patrimônio, inclusive, tombado da cidade. É uma homenagem justa, merecida, a alguém que dedicou a sua vida a cantar as emoções do nosso povo. Então, a Aerolux merece todas as homenagens e eu acho que essa é uma forma de imortalizá-la, de eternizá-la num dos corações da cidade de Campinas. Para a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, o local e a data da homenagem representam um marco na história do samba campineiro. Esse momento, né, de fato é um reconhecimento, porque ela teve uma história que merecia um reconhecimento e num reduto, né, do samba aqui, essa área da Vila Industrial, que na verdade a gente tem inclusive a sede do Nem Sangue Nem Areia, e que esse ano tem esse tema do coreto. Eu acho que as coisas se fecharam de uma forma muito importante. E eu acho que acima de tudo, nesse dia, no pré-carnaval, fazer esse reconhecimento e toda a concentração do pré-carnaval e do bloco ser aqui na frente do coreto, eu acho que a gente vai aí fazer essa linda homenagem para Aerolux Santos. O prefeito Dário Saad pontuou a preservação da memória do município. A cidade tem que cuidar da sua memória. A Aerolux Santos foi uma sambista fantástica, era considerada a dama do samba campineiro, e esse coreto, denominado Aerolux Santos, vai eternizar a sua história em Campinas. Por muitos anos, Aerolux emprestou sua voz para interpretar sambas consagrados da música popular brasileira e, ao longo da sua jornada, dividiu o palco com nomes consagrados, como Agnaldo Raiol e Renato Teixeira. É muito orgulho, é muita emoção, é tudo, né? A família de Aerolux prestigiou o evento com um sentimento de orgulho pela trajetória e o reconhecimento da sambista. Para o filho da rainha do samba de Campinas, um momento que deixa o coração cheio de alegria e gratidão. Fica muito agraciado, né? Eu acho que não só eu, mas como toda a família recebe essa homenagem com um coração aberto, um coração contente, que é isso que ela merece e a gente quer proporcionar. E a gente encerra as notícias do Legislativo Campineiro para falar um pouquinho do que aconteceu aqui na nossa metrópole. Porque neste domingo, logo depois, inclusive, deste evento aí, que foi aí a nomeação do coreto, que fica ali na Vila Industrial, bem em frente àquela praça ali da Salles de Oliveira, em frente ao Teatro Castro Mendes, o bloco Nem Sangue Nem Areia arrastou uma multidão no pré-carnaval de Campinas, com o enredo Bagunçando o Coreto, contou história e prestou homenagens aos coretos da cidade. Os espaços que no final do século XIX foram sedes de festas populares e manifestações públicas. Comemorando 15 anos da sua volta em Campinas, o bloco Nem Sangue Nem Areia fez um desfile pra lá de animado no pré-carnaval campineiro. A concentração do bloco esse ano aconteceu na Praça Correia de Lemos, na Vila Industrial, em frente ao coreto Aerolux Santos. É a primeira vez que a gente veio fazer a concentração aqui na praça, em frente ao Teatro Castro Mendes, o espaço público, um coreto maravilhoso da década de 40 do século passado. Então o pessoal está curtindo, está se divertindo. As bandas estão dando um show. Mais de 5.000 pessoas participaram da festa do bloco mais antigo da cidade. O Nem Sangue Nem Areia é tradicional em Campinas. Foi criado na década de 40, evoluiu para a escola de samba e fez o último desfile em 1976. E em 2009 voltou a ser referência do carnaval de rua campineiro. A inspiração é a Vila Industrial, os costumes, a história do Cantinflas com o filme Nem Sangue Nem Areia e trazer o povo para a praça
para aproveitar o espaço público maravilhoso que a gente tem aqui na Vila Industrial. O enredo escolhido, Bagunçando o Coreto, contou a história e prestou homenagens aos coretos, que no final do século XIX eram sedes de festas populares e manifestações públicas. Tá incrível, eu acho que muitos anos eu não vivia, eu pessoalmente não vivia esse momento de estar no coreto da praça e de estar vivendo esse momento especial. Tá com muita segurança, tá muito gostoso. Tá muito gostoso, todo mundo tá numa vibe muito boa, é uma delícia, tô amando. A vereadora Paula Miguel fala da importância de uma festa popular, mantendo a alegria e o respeito. Sem dúvida nenhuma, carnaval, uma festa popular, onde todas, todos e todos podem vir pra rua, curtir, com grana, sem grana, tem que vir com muita alegria, diversão, glitter e, além disso, com muito respeito. A gente faz uma campanha Não é Não, né, pra gente conscientizar como que dá pra fazer tudo isso com muito respeito, pra todo mundo ficar mais feliz. Além do desfile, os foliões também curtiram shows exclusivos que animaram a festa. Eu gosto muito, eu gosto bastante, esse é meu bloco favorito, inclusive. Então não saio tanto nos blocos de carnaval, mas esse daqui é o que eu muito gosto. E o carnaval aqui lembra muito o interior de Minas, que eu sou de Minas, lembra muito. E é muito bom o carnaval. Família, amigos, sempre estão junto com a gente aqui, muito bom. Gente, eu frequento isso aqui todo ano que eu posso. É coisa maravilhosa. Família, não tem briga. Isso é carnaval. Como disse aí seu Madruga, família, sem briga e olha, tem programação para o próximo fim de semana, que daí começam aí os 4 ou 5 dias de folia. Só que agora a gente vai falar sobre um alerta, porque Campinas já registrou 1.679 casos confirmados de dengue. Tivemos mutirão no último fim de semana. Atenção aqui, olha, para a tela. Hoje foi, então, o alerta número 51, com mais bairros que têm aí alto potencial de transmissão, porque tem aí muitos casos identificados nesses bairros. Na região leste, agora engloba Centro, Jardim Guanabara, Jardim Novo Flamboyant e a Vila Stanislau. Na região norte, na cidade, o conjunto habitacional Edivaldo Antônio Orsi, conhecido ali como o CDHU, que fica ali perto do bairro Matão, a Jardim Francisca, perto ali da Padre Anchieta, Parque Santa Bárbara e o Real Parque em Barão Geraldo. Na região sul da cidade, Jardim do Lago, Jardim Fernanda e Jardim Irmão Sigriste. Na região leste de Campinas, os bairros com alto potencial de transmissão da dengue: Jardim Antônio von Zuben, Jardim Leonor, Jardim Sorirama, o núcleo residencial Paranapanema, a Vila Santana. Na região noroeste da cidade, cidade satélite Íris. E na região sudoeste, os bairros Eldorado dos Carajás, Jardim Ademar de Barros e Jardim Planalto de Viracopos, ali no distrito do Ouro Verde. A gente lembra que, inclusive, nesse fim de semana, nós tivemos aí mais de 100 agentes de saúde que foram mobilizados para participar do 4º mutirão, que aconteceu nos Jardins Anchieta, Campos Elíseos, Londres, Nova Morada, Roseira e Vila Castelo Branco. Semana passada, a gente deu aqui uma lista com 12 bairros. E agora, se você contar, nós temos aqui são 22 agora, ou seja, mais 10 bairros de Campinas nessa lista de bairros com alto potencial de transmissão de dengue, ou seja, responsabilidade de todo mundo. A gente repete aqui que nesses mutirões, 80% dos criadouros estão nas residências. Então, aquele potinho de água que está no quintal, o pneu, aquela tampinha de garrafa que caiu ali, a criança derrubou e ficou lá no quintal mesmo, um brinquedo que a criança brincou, deixou ali, choveu, criou aquele lugar, aquele habitat para o mosquito da dengue. A gente tem inclusive também, gente, olha, os vasinhos de planta. Vasos de plantas precisam ser muito bem ali observados. Fure aqueles, né, quem usa pratinho, aliás, na verdade a indicação é para que nem se use pratinho mais, né? Mas quem ainda tem,
fura, vê certinho o seu vasinho de planta. Se você tem, inclusive, dentro de casa mesmo, mais banheiros, e aí tem um que você pouco usa, sempre vai lá, dá uma descarga, porque aquela água parada também pode ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti. E hoje também a gente tem, olha, as escolas municipais retornando às atividades a partir de hoje, com 64 mil alunos matriculados nas 208 unidades de ensino, também que inclui educação infantil, fundamental, o EJA, que é a educação de jovens e adultos. A gente lembra, inclusive, que o EJA está com inscrição para você que não terminou o ensino e tem essa oportunidade para fazer o EJA. Também temos aí a volta dos cursos técnicos do CEPROCAMP, o Centro de Educação Profissional de Campinas. Esse ano, as escolas vão abordar como um tema transversal, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, temas como a educação antirracista. De acordo com a Secretaria, para o primeiro dia do ano, algumas escolas se organizaram para receber alunos, outras farão o acolhimento das famílias e o retorno de 100% está marcado para amanhã, para esta terça-feira. A lei da aprendizagem determina que algumas empresas devem contratar jovens na condição de aprendizes para compor o seu quadro de funcionários em todo o território nacional. Uma nova portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em dezembro de 2023 deve intensificar a fiscalização, além de abordar de forma completa todas as exigências e critérios para que as entidades educadoras trabalhem a favor da evolução dos aprendizes no mercado de trabalho. Mas como descobrir quais empresas enquadram-se nessa lei? Veja na reportagem. Todo e qualquer estabelecimento que possui em seu quadro de funcionários 7 ou mais colaboradores com formação profissional precisa contratar jovens aprendizes que tenham entre 14 e 29 anos. As empresas devem preencher a cota de aprendizes fixada entre 5% no mínimo e 15% no máximo, de acordo com o total de empregados. O descumprimento dessa lei é considerado infração trabalhista. Ainda vale ressaltar que tanto a matriz quanto as filiais precisam preencher sua própria cota. Todas essas regras devem ganhar reforço com a portaria número 3.872 do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no dia 22 de dezembro do ano passado. As determinações já entram em vigor a partir deste mês. A nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego sobre a questão da aprendizagem profissional favorece que as empresas possam cumprir as cotas que já são necessárias desde a lei da aprendizagem e ainda anteriormente, mas que, em geral, as empresas não cumpriam. Elas preferiam, muitas vezes, pagar as multas, a ter os aprendizes. Empresas que queiram entrar em processos de licitação vão precisar ter uma certidão do Ministério do Trabalho a respeito do seu cumprimento de cotas. Isso é uma exigência da nova lei. Então, já é um ponto importante. Agora, o que eu vejo que é mais positivo é a qualidade, o cuidado, na montagem dos cursos, no acompanhamento dos jovens durante os cursos, durante o curso que eles fizerem nas empresas. Isso a gente faz e sempre fez com cuidado. Para Maria Helena, que também é professora universitária aposentada, além de intensificar a fiscalização, a portaria vai qualificar e favorecer a maneira de se fazer a aprendizagem, a favor da evolução dos jovens no mercado de trabalho. Você sempre vai lembrar daquela ideia, A pessoa precisa ter experiência para poder começar, daí não tem experiência, não pode começar. A aprendizagem profissional é uma das alternativas para se ter a inclusão no mundo do trabalho. A Associação de Educação do Homem de Amanhã, mais conhecida como Guardinha, foi fundada em 1939 pelo empresário Rui Rodrigues. O grande destaque da associação sempre foi preparar jovens,
com poucos recursos sociais e econômicos para o mundo do trabalho. Um modelo pioneiro que repercutiu em outros lugares. E a Guardinha começou quando não havia legislação. Agora, com o passar do tempo, a legislação foi se aprimorando, mas a legislação atual favorece que os jovens tenham essas oportunidades bem qualificadas. A Sanasa conta com 78 aprendizes em diversos setores. Deste total, 53 são patrulheiros, 12 guardinhas e 13 são do Senai. O Breno, de 18 anos, é atualmente um dos 12 guardinhas, que fazem parte do quadro da Sanasa. Ele atua na área de atendimento ao cliente. É na guardinha que o estudante recebe todo o suporte e capacitação para a vaga. A gente tem aula de Excel, aulas de Word, né, para atendimento. A gente teve algumas aulas no começo, né, na formação inicial de tratamento ao cliente, né, que eu sou do atendimento ao cliente. E entre outras coisas, cultura, que a gente está tendo uma aula agora de cultura, e cada mês a gente tem um tema diferenciado e a gente aborda ele durante o dia. A analista de recursos humanos é a responsável por recepcionar os estudantes dentro da autarquia. Na entrevista, os jovens são selecionados e direcionados para as áreas que mais se identificam. Eu recebo os jovens aqui na empresa desde a entrevista, né? Eu vou fazer a entrevista na guardinha e aí depois eles vêm para a empresa, depois de um curso de adaptação lá, e eles vêm para a empresa e para mim é um privilégio, porque todas as vezes que eles chegam na empresa é como se eu estivesse voltando no meu primeiro emprego. Né? Eu me sinto nervosa, como eles ficam nervosos por estarem começando no primeiro emprego, então eu tento acalmá-los, né, e mostrá-los o melhor caminho. Eu estou gostando bastante, eu gosto bastante de conversar com pessoas, melhorar meu diálogo e tudo mais, e está sendo bem divertido. Eu acho que é uma satisfação para mim vê-los inseridos, né, no mercado de trabalho. Alguns aprendizes são empresários, tornaram-se empresários. Outros trabalham numa profissão muito boa, né? São advogados, são psicólogos, então eles voltam depois para falar como que a vida deles está sendo a vida deles profissional e tudo mais, né? Eu os tenho como filhos quando chegam, né? E quando saem são assim, eu acompanho, tenho o privilégio de acompanhar por um bom tempo. A Isabelle, de apenas 15 anos, ainda não entrou para o mercado de trabalho, mas já está se preparando com as dinâmicas na guardinha. Futuramente, ela pretende trabalhar com atendimento ao público. Bom, para mim está sendo bem interessante, estou conseguindo evoluir bastante. Pensei que não evoluiria tanto, mas estou indo muito bem. Consegui dar o melhor atendimento possível e dar um orgulho para o pessoal aqui da guardinha, que eles são maravilhosos com a gente. E é por todo esse carinho que o termo guardinha passou a ser referência afetiva para os jovens, que conseguem ocupar cargos relevantes em empresas ou tornam-se profissionais empreendedores em carreiras autônomas. A gente sempre primou pela tentativa bem-sucedida, geralmente, né, de conquistar nas empresas as vagas para esses aprendizes. E fazemos o acompanhamento adequado para que eles, de fato, consigam, né, aproveitar essa experiência de convivência maior e de desenvolvimento de uma profissão. Hora de falar de esporte, porque a torcida bugrina começou a semana com dor de cabeça. O Guarani foi até Santos e perdeu para o Peixe. Sinal de alerta já ligado no Brinco de Ouro. O Bugre começa bem, é verdade, apertando o Peixe. Cobrança de escanteio logo no início, a bola sobra para Derek, que bate no cantinho e João Paulo se estica todo para fazer a defesa. Confiante, o time de Campinas fazia boas jogadas, tocava bem a bola. Aí o Santos acorda, a resposta é boa, mas o goleiro também. Douglas Borges faz sua primeira boa defesa. O Guarani sente o golpe e o Santos
sente o clima. De novo, Guilherme. Agora ele joga pra fora a chance do primeiro gol do Peixe. Bom, agora se liga aí na oportunidade do Otero. Douglas Borges só torceu. E rezou também. O gol do time do Litoral começava a ficar maduro. O segundo tempo é um duelo do tempo que falta com as chances que restam. Pênalti para o Peixe em cima do Guilherme, cometido pelo Heitor. Guilherme bate bem demais. 1-0 para o Santos. O William Bigode, revelado no Guarani, por pouco não amplia. Se não fosse o goleiro do Bugre, hein? Olha só que defesa. Bom, e já deu pra perceber que a noite era mesmo dele. Guilherme, de novo. Que belo gol. E no fim, Santos 2, Guarani 0. Olha, e o Guarani está na última colocação do grupo e na quinta-feira tem a chance de reabilitação contra o Inter aqui no Brinco de Ouro. E agora a gente vai falar sobre a Macaca, porque em um jogo de 6 gols e muita emoção, a Ponte Preta empatou em 3-3 com o São Bernardo na noite deste último domingo em Campinas. Jogando em casa no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu o São Bernardo pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O primeiro tempo em Campinas foi movimentado do início ao fim. Logo aos 11 minutos, quem abriu o placar foram os visitantes com Matheus Regis. Após cobrança de escanteio, o atacante pegou sobra ainda na grande área para estufar as redes. 1-0 São Bernardo. A equipe de São Bernardo quase ampliou logo depois com Davi Gabriel, mas Pedro Rocha fechou o gol. A Ponte Preta foi chegar ao empate aos 31 minutos. Depois de belo passe na direita, Luiz Felipe avançou na direita até a linha de fundo e cruzou o rasteiro. O centroavante Gé dividiu com o zagueiro e conseguiu completar para o gol. O empate motivou a Macaca, que virou o placar aos 43 minutos. Após escanteio, a zaga do São Bernardo tirou, mas o rebote ficou com Dodô, que tentou chutar de primeira, mas pegou mal e a bola foi parar para o meio da área. Filipinho finalizou do jeito que deu e acertou o cantinho, sem chances para o goleiro Alex Alves. E ainda no primeiro tempo, aos 47 minutos, São Bernardo empatou a partida com João Carlos, cabeceando dentro da pequena área, 2-2. Na segunda etapa, o goleiro Pedro Rocha da Ponte começou a se redimir ao fazer grande defesa depois de cabeçada de Rodrigo Souza. O segundo tempo seguiu disputado, mas com menores chances em relação ao primeiro tempo. Até que nos acréscimos, o árbitro Rafael Claus foi ao VAR para analisar possível pênalti para o time da casa e marcou a penalidade. Na cobrança, aos 46 minutos, o camisa 10 da Macaca, Elvis, bateu no cantinho para a alegria da torcida ponte-pretana. Ponte 3, São Bernardo 2. Alegria que durou pouco, já que aos 51 minutos o São Bernardo buscou o empate. Após escanteio e desvio, Lucas Lima apareceu na pequena área para fazer o gol. Tudo igual no Moisés Lucarelli. Final de jogo, 3-3. Com o resultado, a Ponte Preta chega aos 6 pontos e fica com o terceiro lugar do Grupo B, atrás de Palmeiras com 10 pontos e Água Santa com 7. Mas na frente do seu rival Guarani, que soma 4 pontos na competição. E a Macaca volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, pela 6ª rodada do Paulistão. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Olha só, para hoje nós temos aí a previsão de aumento na cobertura de nuvens a partir de agora à tarde, viu? Com possibilidade de pancadas isoladas entre a tarde e a noite e não se descartam ainda as trovoadas. Agora vamos conferir o tempo para esta terça-feira. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, as temperaturas ficam entre 20 e 32 graus. O tempo deve ter nebulosidade variável, com entradas de sol ao longo do dia e maior presença e desenvolvimento de nuvens a partir da tarde. As condições para o chamado disparo convectivo,
que é o início do aprofundamento das nuvens de chuva aqui na nossa região, são menos favoráveis, o que poderá restringir ainda mais a ocorrência de pancadas de chuva, deixando-as mais esparsas nesta terça-feira. No entanto, uma vez superada essa barreira, as chances de temporais são maiores, associados principalmente às trovoadas e também às rajadas de vento. E por hoje o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde. Lembrando que a partir das 6 horas nós temos a retomada dos trabalhos legislativos com as reuniões ordinárias. Você pode vir pessoalmente e acompanhar através aqui do plenário, vindo até o plenário com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta, ou pode acompanhar a transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde.